Fala, galerinha, tudo bom? Professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física, aqui do curso Vaga Certa. Hoje a gente vai iniciar aí nosso aulão, né, falando um pouquinho sobre... Tentando dar uma revisada básica sobre termologia para URGS. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Para quem ainda não nos conhece, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E para quem quiser entrar em contato com a gente, pode usar o nosso e-mail. Maravilha, pessoal? O que eu pretendo trabalhar hoje aqui com vocês? Um pouquinho de termometria, muito rápido, dilatação, calorimetria, estudo dos gases e fechando na termodinâmica. Então vamos começar, escalas termométricas. O que eu acho que vai cair? Se cair algo disso, tá? Provavelmente vai cair conversão de temperatura em Kelvin para Celsius, que tu já sabe fazer, porque quando tu trabalha com gás, tu obrigatoriamente tem que usar as temperaturas em Kelvin. Então tu sabe que a temperatura em Celsius, tu soma 273 e obtém a temperatura em Kelvin. O que está marcado em verde, acredito que não vai cair, que é o Fahrenheit. Eu não lembro a última vez que a URGS cobrou Fahrenheit. Detalhe importante. Lembra que a variação da escala em Celsius é igual à variação da escala em Kelvin, perdão. Ou seja, uma variação de 30 graus Celsius é igual a uma variação de 30 Kelvins. Ah, então tá dizendo que 30 graus Celsius é igual a 30 Kelvin? Não. Eu estou dizendo que uma variação de 30 graus Celsius equivale a uma variação de 30 kelvins. É isso que eu estou dizendo. Maravilha, pessoal? Bom, dilatação. O que tem que lembrar? Aumentou a temperatura, as moléculas vão vibrar mais, aumenta a distância entre elas, aumenta o corpo. Tá? Todo sólido vai dilatar em 3 dimensões. Claro que dependendo do sólido, tu pode desprezar algumas delas. Lembra que a dilatação ela vai depender da natureza do material, do que ele é feito, o tamanho inicial dele e da temperatura que ele vai, a variação de temperatura que ele vai sofrer. As famosas fórmulas da dilatação. Ah, tem que decorar as 3? Claro que não, decora uma. É tudo igual, olha lá. A linear vai variar o quê? O comprimento. Repara, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ah, eu quero variar a área. Então, a variação da área é a área inicial vezes o coeficiente relacionado à área, vezes a variação da temperatura. Ah, mas eu quero volume. Então, a variação do volume, o volume é sempre o mesmo esquema. Agora, detalhe importante. Lembra o seguinte, alfa igual a beta igual a gama. Passa uma barra de divisão e divide por 1, 2, 3. O que eu quero dizer com isso? O alfa não é para uma dimensão, então alfa é dividido por 1. O beta não é para 2 dimensões, porque é área, então beta dividido por 2. E o gama não é para 3 dimensões, então gama dividido por 3. Iguala a todo mundo. Pronto, tu tem a relação entre um e outro. Por quê? Porque na prova ele pode falar em área, 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 área e te dar o coeficiente de dilatação linear, por exemplo. E eu vou te mostrar como é que isso pode cair. Olha aqui. Não nesse, provavelmente está nos próximos slides. Mas vamos fazer alguns exercícios agora. Olha só. 2 cubos metálicos com dimensões idênticas, um de ouro A e outro de chumbo B, estão sobre uma placa aquecedora inicialmente em temperatura ambiente. A tabela abaixo apresenta algumas das propriedades térmicas desses dois materiais. E estão ali as propriedades térmicas. Bom, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. No topo de cada cubo é colocada a cabeça de um fósforo, que fica em contato direto com o cubo. Os 2 cubos são aquecidos a uma temperatura final levemente superior à de ignição do fósforo. Maravilha. Então coloquei um fósforo em cima de cada um dos cubos e o fósforo vai acender. Com base nos dados da tabela, conclui-se que o fósforo acenderá primeiro em qual cubo? Bom, o que eu tenho que olhar? A condutividade térmica, né? É o que vai conduzir melhor o calor. Então tá lá, quem é que tem a maior condutividade térmica? O de ouro. Então conclui-se que o fósforo acenderá primeiro no cubo de ouro, no cubo A. E que a aresta do cubo A, bom, agora eu quero cuidar a aresta. A aresta é o que? É área, é volume, é linear, a aresta é linear, né? Porque a dimensão é uma dimensão só. Então eu tenho que olhar para o coeficiente de dilatação linear. Quem é que tem o maior coeficiente de dilatação linear? O B, ou seja, o B dilata mais. Se o B dilata mais, então a aresta do cubo A será menor que a aresta do cubo B. Portanto, o nosso gabarito é a letra A, a Argentina. Belezinha, pessoal? Olha só como é que pode cair. Um sólido homogêneo apresenta 5 graus Celsius, um volume de 4 decímetros cúbicos. Aquecido até 505 graus Celsius,
o seu volume aumenta 0,06. Qual o coeficiente de dilatação? Linear. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, ele me deu a temperatura inicial, ele me deu o volume inicial, ele me deu a temperatura final, ele me deu a variação de volume. E ele pede quem? O alfa. Cuida, não vai usar o alfa na conta, ele não quer saber. Tu vai ter que ir pelo gama. Olha o pega-ratão aí. Tu sabe que a variação de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então só joga lá, 0,06 igual a 4 gama que multiplica a variação de temperatura. Tu vai achar que 0,06 é igual a 4 que multiplica gama que multiplica 500. Isso dá 0,06 dividido por 2000. Aí eu simplifiquei por 2 numerador e denominador e descobri que o gama vale 3 vezes 10 na menos 5. Olha a alternativa A, 3 vezes 10 na menos 5. Mas não é o gama que ele quer. Ele não quer o coeficiente de dilatação volumétrico, ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então tu vai lembrar que se o gama é para 3 dimensões, então o gama é dividido por 3. O alfa é para uma dimensão, então o alfa é dividido por 1. E aí tu iguala e tu descobre quanto é que vale o alfa, basta dividir por 3. Tu vai achar 1 vezes 10 na menos 5. Olha que maravilha, olha que pega ratão. Então letra D. Questãozinha que caiu na Ubra agora, pessoal, nesse vestibular de agora. Considere uma placa metálica de 0,9 metros quadrados a uma temperatura de 12 graus Celsius. Então ele está me falando de área, metro quadrado. Sendo o coeficiente de dilatação linear, não me deu superficial, me deu linear, qual deverá ser a temperatura, ou seja, a temperatura final, já que ele me deu inicial, a qual a placa terá um aumento de 1,8 centímetros quadrados nas suas dimensões. Acabou. Tenho a área inicial, tenho a temperatura inicial, tenho o alfa, tenho a temperatura final, tenho a variação de área. Só cuida, a área inicial está em metro quadrado. A variação de área está em centímetro quadrado. Escolhe um deles para converter. Ah, qual? Qualquer um. Ou tu passa metro para centímetro quadrado para centímetro quadrado, ou tu passa centímetro quadrado para metro quadrado. Multiplica ou divide por 10 na 4. Tu escolhe, queridão. Tá? Outra coisa, ele me deu alfa, mas eu não preciso do alfa, eu preciso do beta. Bom, se o beta é para 2 dimensões e o alfa é para uma, o beta é o dobro do alfa. Se eu sei que o alfa é 2 vezes 10 na menos 6, então o beta é 2 vezes 10 na menos 6, ou seja, 4 vezes 10 na menos 6. E aí acabou. Por quê? Porque eu sei que a variação de área é a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Só jogar na fórmula. Aqui, ó, pessoal, acho que dá para escrever por cima do slide, quer ver? Olha que legal. Só jogar aqui, ó, e acabou. 1,8, que é a variação da área, eu deixei em centímetro, passei metro quadrado para centímetro quadrado, vezes o beta, vezes a variação de temperatura, tu vai achar a variação de temperatura igual a 62 graus Celsius. E 62 graus Celsius está na letra C. Então, repara, ele pode não te dar uma, ele não vai te dar o bagulho de mão beijada, né, velho? É URGS, vamos ser bem sinceros. Ele pode tentar te confundir, ele vai falar em volume, vai falar em coeficiente de dilatação linear, enquanto ele fala de área, ou ele vai falar de volume, por exemplo, tá? Então não cai nessa. Bom, dilatação anômala da água. O que tu tem que saber? A água aumenta de volume ao solidificar. Quase todas as substâncias diminuem. Isso aqui é importante, pessoal. Ó, olha bem como é que é o gráfico aqui, ó, de volume por temperatura, tá? Ela aumenta o volume, a água aumenta o volume, ou seja, aumentando o volume para a mesma massa, tu diminui a densidade, né? Por isso que o gelo boia na água. Olha que legal. Entre 0 e 4 graus Celsius, o volume varia inversamente com a temperatura. Sim, olha aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura para cá e eu estou diminuindo o volume até que chegue em 4. De 4 em diante, aí o volume começa a aumentar. Deu para pegar esse gráfico? Tem que entender isso aqui, pessoal. Em 4 graus Celsius temos o volume mínimo. Tá aqui, ó, o volume mínimo. Nossa, ficou feio. Mas enfim, em 4 graus Celsius a gente tem o volume mínimo, para uma determinada massa de água. Ou seja, a densidade é máxima. Porque lembra que densidade é massa sobre volume. O volume é mínimo, então a densidade é máxima porque são inversamente proporcionais. Como é que isso cai? A expressão dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa de água a pressão constante possui volume máximo a 4 graus Celsius, falso, possui volume mínimo. Aumentar sua massa específica quando a temperatura aumenta de 0 para 4. Bom, quando a temperatura aumenta de 0 para 4, o que acontece com o volume? Diminui. Então a massa específica ou densidade aumenta. Opa, gostei. Por enquanto estou ficando com a B. Aumentar de volume quando sua temperatura aumenta de 0 para 4. Não, o volume diminui. Reduzir de volume quando sua temperatura aumenta a partir de 4. Não, o volume aumenta quando tu parte de 4 graus Celsius em diante. Possuir uma massa específica constante acima de 4. Não, acima de 4 o volume aumenta. Se o volume aumenta, a massa específica diminui. Então, realmente, é a letra B, Brasil.
Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações. Questão da URGS do ano passado, hein, pessoal, 2017. Decorrentes das propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica. Considere as afirmações abaixo sobre processos que envolvem fornecimento de calor. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. Falso. A água não se expande. A água primeiro contrai e depois expande. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. Verdadeiro, né? Aqui, por exemplo, vai ser o nível do mar, que é 100, né? A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Verdadeiro. Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, 2 e 3, o gabarito é a letra D, Dinamarca. Lembra, questão importante. Corpo oco. Dilatou o furo de dentro do anel, por exemplo, também dilata. Tá? Inclusive, falar em aquecer o anel, queria mandar um abraço aí para 2 amigos meus que curtem aquecer o anel, né? Então um abraço aí pro Breno e pro Bruno. Mas enfim, deixando as piadinhas de lado, vamos embora. Como é que isso cai? Olha lá. Barbada, pessoal, isso aqui é uma questão que tu não pode errar. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. A figura que segue representa um anel de alumínio homogêneo, de raio externo RA e raio interno RA e raio externo RB. Aí se encontra a temperatura ambiente. Se o anel for aquecido a 200, o que acontece com ambos os raios? Bom, ambos aumentam, né, pessoal? Lembra que os dois vão aumentar. Lá o RB aumenta, o RA aumenta, então é a letra A, Argentina. Bom, calorimetria. Qual a diferença entre calor e temperatura? Calor, tu vai lembrar que é energia em trânsito, tá? E isso se deve à diferença de temperatura. Sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o de menor até que eles atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, até que eles estejam à mesma temperatura. Lembra, a temperatura é uma grandeza física que ela vai medir o grau de agitação ou a energia cinética média das moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior vai ser a temperatura do corpo. Bom, propagação de calor. Como é que tu pode propagar o calor? Através da condução, né, que vai ser basicamente nos sólidos, tá? A condução. Lembra que ela não ocorre no vácuo. A convecção vai ser devido ao deslocamento das camadas devido à diferença de densidades. Lembra que ela não ocorre nos sólidos e nem no vácuo. Tá? Então, convecção é para fluidos, gases e líquidos. E a irradiação é que ocorre no vácuo, né, pessoal? Lembra que o calor do Sol chega à Terra por irradiação. E lembra também que quanto mais escuro um corpo, mais ele absorve e emite radiações. Isso já caiu na URGS também. Como é que poderia cair? Bom, num planeta completamente desprovido de fluidos, pode ocorrer propagação de calor por... Bom, fluido é o quê? Convecção. Então, risca a convecção e marca o resto tudo, que seria o quê? Irradiação e condução. Então, é letra C. Ali, ó, desprovido de fluidos, acabou. Condução e radiação. A seguir são feitas 3 afirmações. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo. Falso, né, velho? A radiação ocorre no vácuo, é como o calor do Sol chega à Terra. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos. Convecção fluido, maravilha, gostei. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura. Sim, se eles estiverem à mesma temperatura, tu não tem o que trocar, então é verdadeiro. Então, gabarito 2 e 3, letra E. Se o vácuo existente entre as paredes de vidro de uma garrafa térmica fosse total, propagar-se-ia, puta, olha que bonito isso, calor de uma parede para outra apenas por, quais são as palavras-chave? Vácuo, se o vácuo fosse total, bom, se o vácuo fosse total, tu não poderia ter nenhuma que se propaga pelo vácuo, então tu só poderia ter a radiação ou irradiação. Portanto, o gabarito, letra B. Tá um pouco corrido, mas é porque são tópicos, tá, pessoal? Isso aqui a princípio já é pra tu saber, isso aqui é só pra tu lembrar. Só cuida do seguinte, questãozinha do ITA, velho. Concurso militar de aeronáutica. Uma garrafa térmica, devido ao vácuo entre as paredes duplas, impede a troca de calor por... Cuidado para não ler... Ah, li vácuo, vou marcar irradiação B. Errou! Cuida, quais são as palavras-chave aqui? Vácuo impede a troca de calor por... ele impede a troca de calor por condução e por convecção. Então, gabarito é letra D. Cuida para não ler vácuo e já sair marcando radiação ou irradiação. Mais questão... Olha, é tudo igual, pessoal. Torce para cair uma questão dessa na tua prova. Vocês estão vendo que é tudo igual. A radiação pode ser refletida pelo objeto que a recebe. Sim, se tu pegar uma garrafa térmica, por que ela é toda espelhada? Para a radiação poder ser refletida. Então é verdadeiro. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos constituintes de um meio material. Sim, beleza, maravilha. A convecção ocorre apenas em fluidos.
Maravilha. 1, 2 e 3. Bom, calorimetria, pessoal. Lembra um pouco aí de capacidade térmica e do calor sensível e do calor latente. Lembra, não esquece, pelo amor de Deus, calor sensível, responsável pela variação de temperatura. Calor latente, responsável pela mudança do estado físico. Como é que pode cair? Em um sistema, considere um cubo de 10 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus. Então eu tenho gelo a 0 graus. Esse sistema passa a receber calor proveniente de uma fonte térmica e, ao fim de algum tempo, se transforma em uma massa de 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Então o que aconteceu? O gelo que estava a 0, ele vai ter que derreter e vai ter que virar água a 0. Ou seja, calor latente, porque ele vai mudar o estado físico. Depois a água que estava a 0 vai ter que aquecer até 20. Ou seja, mantive o estado físico e variei a temperatura. Então, calor sensível. E aí acabou. Só tu montar a tua equação, pessoal. Massa de gelo, 10 gramas. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. A massa de água é a massa de gelo que vai derreter, 10 gramas. Temperatura final, 20 graus Celsius. Calor de fusão, 334,4 Joule por grama. Calor específico da água, 4,18 joules por grama grau Celsius. Acabou. Qual que é o calor total? O calor latente mais o sensível. O calor que vai derreter o gelo mais o calor que vai esquentar a água. Calor latente, massa vezes calor latente de fusão. Né? Lembra? O Q igual a ml, que moleza ou que mole, e o Q igual a mc delta T, o que macete. Acabou, massa de gelo 10, calor latente de fusão, é só substituir, tu vai chegar num calor de 4.180 joules, né? Ou 4,18 kJ, né, que é o que ele quer. Então tá lá a letra C. É só tu pensar, pessoal, quais são os calores que estão envolvidos. Equaciona e acabou. A partir daqui é matemática. Uma amostra de água sofre um processo de resfriamento, através do qual passa de 30 para 20. Opa, me deu temperatura inicial, me deu temperatura final. Imagine que por algum procedimento engenhoso seja possível usar toda a energia liberada nesse processo para erguer uma amostra no campo gravitacional terrestre. Indique de quanto ela será erguida, supondo que a gravidade é 10 e o calor específico da água é 4,2 vezes 10 ao cubo joule por quilograma grau Celsius. Então tá lá, ó, variação de temperatura, calor calor sensível. Só que quem é esse calor sensível aqui? É a energia que vai ser responsável por erguer certa quantidade de massa no campo gravitacional terrestre. No campo gravitacional terrestre. Dei uma bugada agora. Ou seja, esse calor, na real, ele vai ser quem? A energia potencial gravitacional. Então acabou a energia potencial gravitacional, mgh. Calor sensível, mc delta T. Repara, massa com massa, cortou. Quem é a altura? Calor específico vezes variação de temperatura sobre gravidade. Ah, minha resposta vai dar negativa. Sim, mas daí tu pega em módulo, né? Eu peguei em módulo porque não tem sentido eu falar altura negativa. Isso vai dar 4,2 km. Maravilha, pessoal? Então, repara, é só tu ver, é calor sensível ou é latente? Acabou, velho, acabou. Não tem mistério. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a temperatura de 0 e em vapor a temperatura de 100? Bom, o gelo a 0 vai ter que virar água a 0. A água a 0 vai ter que virar água a 100. E a água a 100 vai ter que virar vapor a 100. Então, vamos lá. O gelo a 0 virando água a 0, calor latente, vai mudar o estado físico. A água a 0 virando água a 100, calor sensível, porque vai variar a temperatura. A água a 100 virando vapor a 100, calor latente de novo. Então, vou ter 2 calor latente e 1 calor sensível. Acabou. Calor latente 1 mais calor sensível mais calor latente 2. Tá aqui, ó. Então, qual é a quantidade total? Massa do gelo vezes o calor de fusão do gelo. Mais, aí o gelo derreteu, a massa da água vezes o calor da água vezes a variação de temperatura, mais a massa da água que vai vaporizar vezes o calor latente de vaporização. Joguei tudo na fórmula, calculei. 3.240 joules. Não tem mistério, pessoal. É só tu reconhecer qual que é um, qual que é o outro. Beleza? Então tá lá. Bom, mudanças de estado físico. Lembra, os processos endotérmicos. Tu vai ganhar calor do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E tu vai perder calor, processos exotérmicos. Tu vai perder calor na condensação e na solidificação. Beleza, pessoal? Então, como é que isso cai? Olha lá. Ele me dá uma amostra, o gráfico de uma amostra que está inicialmente no estado sólido. Né? Aí, blá, 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 blá e tal. Vamos considerar algumas afirmações aí. T1 e T2 são as temperaturas de fusão e vaporização. Repara que em X,
é o T1 aqui, ó, eu mantive a temperatura constante aqui, ó, nesse trajeto aqui, ó. Se eu mantive a temperatura constante, aqui eu troquei de estado. Então aqui, se ele estava no sólido, aqui ele foi pro líquido. Aqui eu também mantive a temperatura constante, ó, a temperatura T2, eu mantive ela constante aqui. Então aqui, se ele era sólido, se ele era líquido, perdão, ele vai ser vapor. Então aqui é vaporização. Então a primeira está correta. No intervalo X coincidem os estados sólido e líquido. Sim, ele está saindo do sólido e indo para o líquido. Então é verdadeiro. No estado Y coexistem os estados sólido, líquido e gasoso. Não, líquido já não existe mais, né? O líquido já deixou de existir a partir daqui, ó. Desse trajeto aqui, o líquido já deixou de existir. Então é falso. Verdadeiro, 1 e 2. Então tá lá a letra D. Questãozinha caiu ano passado, pessoal. A substância não pode subliminar se submetida a pressões constantes maior do que PA. Então peguei uma constante ali, ó, uma pressão maior do que PA. Vamos considerar essa pressão P aqui, ó, referente a esse ponto de corte aqui. Realmente, repara que tu vai ter que ir do sólido obrigatoriamente pro líquido. Tu não vai poder ir do sólido pro gasoso, então tu não sublima. Então a primeira é verdadeira. A substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. Repara que B está abaixo da minha seta vermelha. Será que eu posso fazer uma transformação isotérmica e botar ela para o estado gasoso? Vamos ver. Tá lá, ó, basta com que eu baixe a pressão. Eu mantive a temperatura constante. Aí se eu quiser fazer uma transformação isobárica, lembra que bar é o local que tu vai para aliviar as tuas pressões. Então tá lá, ó, mantendo a pressão constante, basta com que eu aumente a temperatura e eu saio do líquido. O líquido tá aqui, ó, e eu vou pro gasoso. Então é verdadeiro. A mudança do estado C para D. C para D tá aqui, ó. É isobárica, sim, ela tá numa linha paralela ao eixo do T, né? Então ela tem pressão constante. É conhecida como solidificação. Bom, do líquido pro sólido, solidificação, beleza? Então 1, 2 e 3. Gabarito letra E. Cuidado, pessoal, dica importante. Já caiu na URGS, ela te dá o calor específico, o calor latente fusão do gelo. Ou seja, gelo virando água. Mas a pergunta não era gelo virando água, era água virando gelo. E ele não te deu o calor de solidificação. Mas se solidificação é o processo inverso da fusão, então o calor latente de solidificação é menos o calor latente de fusão. Se o calor latente de fusão do gelo é 330 kJ por quilograma, o calor de solidificação é menos 330. Cuidado que isso já caiu e foi um pega-ratão que pegou 99% do pessoal. Trocas de calor, pessoal. Lembra que quando tu pega um sistema isolado, o corpo que cede calor, ele cede, o calor é negativo, e o corpo que ganha calor, o calor é positivo. Lembra que a soma dos calores tem que ser zero, porque o que um cedeu, o outro tem que ganhar. Então tá lá, quantos gramas de água a 10 graus Celsius deve se misturar com 200 gramas de água a 85 graus Celsius para que a temperatura final da mistura seja 40? Bom, então eu tenho uma determinada massa 1 que está a 10, eu vou misturar com uma massa 2 de 200 gramas que está a 85, e eu quero que a temperatura de equilíbrio seja 40. Calor 1 mais calor 2 igual a zero. Quem é o calor 1? A massa 1 vezes o calor específico da água, que aqui ele não te deu. Provavelmente ele te deu no início da prova, né? Ou ele não te deu, tu tinha que saber que é 1 caloria por grama grau Celsius, mas enfim. Vezes a variação de temperatura 1. Mais a massa 2 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura 2. Acabou. Jogou aqui. Repara, aqui vai ser negativo, né? Essa parcela aqui. Claro, a água quente vai perder calor para água fria, porque ela vai tentar esfriar a água fria, é óbvio que vai ser negativo. E aí tu vai achar que a massa 1 é 300 gramas. Maravilha. Questãozinha da UCPEL, pessoal. Tu coloca 300 gramas de água a uma temperatura... 300 gramas de água a uma temperatura de 28 graus Celsius. Aí tu adiciona uma massa M1, tá? De gelo, tá? A 0 graus. E aí tu vê que o equilíbrio se encontrou a 10. Então o gelo derreteu e a água derretida do gelo foi para 10. Depois tu adiciona uma nova massa M2 de gelo, a 0 também, e o equilíbrio é água a 0. Ou seja, o gelo derreteu e ficou água a 0. E aquela água que tu já tinha 10, ficou água a 0. No momento em que tu decifra a questão, acabou ela. Tá lá, ó. Calor latente mais calor sensível mais calor sensível. O que é isso? Igual a 0. O
que é isso? Calor latente. É o gelo, a massa M1 de gelo que vai derreter. Quem é o calor sensível S1? É o calor, é o gelo derretido que vai aquecer a 10. E quem é o QS2? É o calor sensível 2. É a água que estava a 28 indo para a água 10. Acabou. A massa 1 é 60 gramas. É só tu substituir. Ah, a questão é longa. É, tudo bem, mas é fácil. Porque depois que tu... Isso aqui é física, pessoal. Nossa, que dificuldade para usar o mouse. Agora, a partir daqui, já é matemática. É só substituir. Depois tu adicionou uma nova massa de gelo. Bom, se eu só tinha água e adicionei gelo, o que acontece agora? Agora o gelo derrete e a massa de água que eu tinha a 10 vai ter que ficar água a 0. Porque aqui, ó, o sistema atinge o equilíbrio térmico a 0. Então acabou. Calor latente mais calor sensível. Massa de gelo vezes calor de fusão do gelo. Mais a massa de água mais a massa do gelo derretido, que tu tinha no experimento 1. Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Tu vai achar que a massa 2 é 45 gramas. O problema é só equacionar, pessoal. Depois que tu equaciona, acabou. Bom, estudos gases. Gás ideal, monoatômico. O que tem que saber? Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Lei geral dos gases, famoso PVT/Povató. E energia interna de um gás, 3 meios de nRT. Pessoal, pelo amor de Deus, temperatura sempre em Kelvin. Não vai me errar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Ah, mas se eu não botar, a tua bunda explode. Então olha aqui, ó. Dois recipientes, um contendo gás hélio e outro contendo gás neônio, ambos constituídos de moléculas monoatômicas, beleza, gás monoatômico, gás ideal, encontram-se à mesma temperatura. Nessa temperatura, de acordo com a teoria cinética dos gases, a energia cinética média de uma molécula de hélio é de aproximadamente 6,4 vezes 10 na menos 21 joules. Segundo a mesma teoria cinética, a energia cinética... Bom, a energia cinética depende do quê? Da temperatura, né? Olha lá. Mesma temperatura, se eles estão à mesma temperatura, a energia cinética deles é a mesma. Olha que barbada, pessoal. Nem fiz conta nenhuma. Bom, no momento em que o automóvel entra em uma rodovia, a temperatura do ar nos pneus, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final é 40 depois que ele percorre um certo trajeto. Considerando que o ar é um gás ideal, o volume permaneceu inalterado, ou seja, constante, qual que é a razão PF sobre PI? Gás ideal, PVT/Povató. Eu quero saber quem é PF sobre PI. Repara que PF sobre PI é só tu tirar daqui, né? Daqui tu passa pra cá. PF sobre PI é a temperatura final vezes volume final. Temperatura final vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial vezes volume final. Só que o volume é o mesmo, então eu posso cortar ele. Então a razão entre as pressões é a razão entre as temperaturas. Repara que se tu pega 40 e divide por 20, se tu pegar 40 e dividir por 20, tu vai achar 2. E aí tu errou. Por quê? Porque a temperatura tem que estar em Kelvin. Como é que eu passo para Kelvin? Soma 273, lembra que eu te falei lá no início? 313 dividido por 293. Ah, vou ter que fazer essa conta? Claro que não. Repara que o numerador é maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, a tua fração é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, só pode ser a D ou a E. Só que a E não pode ser. Por quê? Porque 313 não é o dobro de 293. Então, por uma questão de exclusão, só pode ser a letra D. Isso vai fazer com que tu poupe tempo na hora da prova. Bom, a constante R, presente na equação de estado dos gases PV igual a nRT, tem o mesmo valor para todos os gases. Se isso é a equação geral dos gases ideais, então é óbvio que ela tem o mesmo valor para todos os gases ideais. Volumes iguais de gases ideais diferentes, a mesma temperatura e pressão, bom, então ele está dizendo o quê? A temperatura é a mesma, quer dizer, desculpa, o volume é o mesmo, né? Volumes iguais, mesma temperatura e pressão. Então ele está dizendo que a pressão é a mesma, o volume é o mesmo e a temperatura é a mesma. Se o R é o mesmo, porra, o N tem que ser o mesmo, né, velho? O P é o mesmo, o V é o mesmo, o R é o mesmo, o T é o mesmo, o N tem que ser o mesmo para todos. Então a segunda é verdadeira. A energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Maravilha. Então corretas 1, 2, 3, gabarito letra E. Mesma coisa, pessoal. Outra questãozinha de gás. Me deu o volume inicial. Tá lá. Me deu a pressão inicial. Me deu a temperatura inicial. Me deu a pressão final. Me deu a temperatura final e me pede o volume final. PVT/Povató. Lembra, temperatura sempre em Kelvin.
Equacionou, acabou. Tá. Alguns slides eu vou passar meio batido para não ficar muito cansativo, tá, pessoal? Isso aqui fica de treino para vocês. Mas isso aqui é para mostrar que é sempre a mesma coisa. Questão da URGS, ano passado. Considere certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante. Temperatura constante, beleza. PV igual a nRT. Se N é constante, R é constante e T é constante, o produto PV é constante. Se o produto PV é constante, então P é inversamente proporcional a V. E como é que é o gráfico de duas coisas que são inversamente proporcionais? É o gráfico da letra A, né, pessoal? É aquela ondinha que decresce. Olha que barbada, pessoal. Termodinâmica, para terminar. Lembra a lei zero? Se dois corpos estiverem em equilíbrio a um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se a temperatura de B é igual à temperatura de A e a temperatura de A é igual à temperatura de C, então a temperatura de B é igual à temperatura de C. Isso nada mais é do que uma transitividade, né? Se o A me leva em B e o B me leva em C, o A me leva em C. Isso não é difícil deduzir. Energia interna e variação de energia interna. Lembra, a energia interna está sempre relacionada com a variação de energia... energia interna está sempre relacionada com a temperatura. É diretamente proporcional. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. A temperatura é constante, a energia interna é constante. Maravilha, pessoal? Não esquece disso, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Repara, ele me dá um gráfico, me dá de T por V e ele pede em qual transformação a variação interna, de energia interna do gás foi nula. Ela vai ser nula onde não houver variação de temperatura, ou seja, onde a temperatura for constante. Onde é que a temperatura é constante? Em IC. Né? Repara que o trajeto IC é paralelo ao eixo do volume, ou seja, ele possui a mesma temperatura em qualquer ponto do volume. Beleza, pessoal? Isso aqui é mais interpretação da matemática. Né? Bom, primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Lembra, se a variação de energia interna é positiva, o gás esquentou. Se ela é negativa, o gás esfriou. Se o calor é positivo, o gás recebeu calor. Se o calor é negativo, o gás cedeu. Se o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho, isso é uma expansão. Se o trabalho é negativo, o gás sofre trabalho, isso é uma compressão. Como que isso cai? Assim, ó, é correto afirmar que durante uma expansão isotérmica... O que é uma expansão isotérmica, pessoal? Pensa comigo. Expansão, estou expandindo, estou aumentando o volume. E isotérmica, a temperatura é constante. A energia cinética média do gás aumenta. A energia cinética média tem a ver com temperatura. Se é isotérmico... Não tem nada a ver. Lembra que numa transformação isotérmica, ΔU é igual a Q menos W, né? Só que se ela é isotérmica, o que vai ser? Tu não vai ter variação da temperatura. Não tendo variação da temperatura, tu não tem variação de energia interna. Então tu vai ter que o trabalho é igual ao calor. Então a energia cinética média do gás aumenta? Não, porque a temperatura é constante. O calor absorvido pelo gás é nulo. Não, o calor é igual ao trabalho. Então é falso. O trabalho realizado pelo gás é nulo. Não, o trabalho realizado é igual ao calor, né, velho? O trabalho realizado pelo gás é igual à variação de sua energia interna. Não, o trabalho realizado é igual ao calor. E a variação da energia interna é nula. E o trabalho não é nulo, então não pode ser a D. Bom, então só pode ser a E, né, velho? Meio óbvio, por exclusão, mas enfim. O trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido pelo mesmo. Maravilha, é o que está na nossa equação ali embaixo, Q igual a W. Lembra, cara, grava isso na tua mente. Gráfico P por V. O que me dá a área? O trabalho. Se a pressão for constante, existe uma formulinha. Pressão vezes variação de volume. Se a pressão for variável, área sob o gráfico. Área abaixo do gráfico. Tá? Área P por V. Tá? Lembra, se a variação de volume é zero, o trabalho é zero. Isso é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Se a variação de volume é positivo, o trabalho é positivo. Trabalho realizado ou trabalho motor. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo, é um trabalho resistente. Como é que isso cai? Olha lá, ó. Em uma transformação termodinâmica, o volume e a temperatura vão variar e tal. A pressão se mantém constante, 20 Newton por metro quadrado. Pressão constante, maravilha. Sabendo que nessa transformação o gás absorve 250 joules de calor, a variação de energia interna é quanto? Bom, eu sei que variação de energia interna é calor menos trabalho. O calor eu tenho, falta eu calcular o trabalho. Trabalho para pressão constante, P delta V. Quem é pressão? 20 newtons por metro quadrado. Quem é a variação do volume? Olha no gráfico, olha no gráfico. Eu saí do 5 e eu fui para o 10. Então a variação é positivo 5. Então 20, aqui ó, vezes 10 menos 5 é conhecido como 20 vezes 5, é conhecido como 100. Acabou.
Variação de energia interna, Q menos W. Calor 250, positivo, porque eu recebo, menos o trabalho, que é 100. 250 menos 100, essa a gente consegue fazer de cabeça. 150, letra B. Outra questãozinha, pessoal, olha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês com conta e depois eu vou fazer sem conta, tá? Bom, com conta, o que eu quero saber? Eu tenho que a área desse ciclo ABC é 750 joules. Eu quero saber qual que é o trabalho BC. É isso que eu quero saber. E eu quero saber qual que é a relação entre a temperatura A e a temperatura B. Tá? Repara que no processo AB, o meu volume é constante, então é um processo isocórico. O BC, se eu não me engano, ele diz no texto, deixa eu voltar lá, no processo AB, o sistema sofre um aumento de pressão mantendo o volume constante. No processo BC, o sistema se expande, mantendo a temperatura constante. Então, repara que o processo AB é isocórico, BC é isotérmico e CA é isobárico, porque mantém a pressão constante. Bom, então eu sei que o trabalho do ciclo é 750. Mas quem é o trabalho do ciclo? É o trabalho AB, mais o trabalho BC, mais o trabalho CA. Não é? Basta fazer o trabalho das três transformações. O trabalho AB é zero, porque ele é isocórico, então não tem variação de volume. O trabalho BC eu quero descobrir. E o trabalho CA, a pressão é constante. Então basta fazer a diferença entre o volume. Repara que eu saio do 8 e eu chego no 1. Cuidado com isso. Os trabalhos estão indo de C para A, não é de A para C. De C para A, então vai ser negativo. Óbvio, ocorreu uma compressão. E aí tu vai ter que 750 é o trabalho BC menos 560, tu chega no trabalho. Depois tu aplica PV tipo Povetó e descobre a relação entre as temperaturas. Mas vamos tentar fazer sem conta, pessoal. Tá? Vamos tentar fazer sem conta. Repara que o trabalho do ciclo é 750. Quem é o trabalho BC? É a área abaixo do gráfico P por V. Ou seja, o trabalho BC é o trabalho do ciclo mais a área em verde. Se o trabalho BC é o trabalho do ciclo mais a área em verde, e a área nunca é negativa, né, pessoal? Então, o trabalho BC é maior do que 750. E se ele é maior do que 750, só pode ser a letra A ou a letra B. Porque o resto tudo é menor do que 750. Agora tu pensa, isso é um gás ideal. PV igual a nRT. Se o volume é constante no trajeto AB, então a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quem possui a maior pressão, possui a maior temperatura. Repara que B, tu possui a maior pressão do que em A. Então a temperatura em B é maior do que a temperatura em A. Ou seja, a temperatura em A tem que ser uma fração da temperatura em B. Então não pode ser a letra B, porque a letra B diz que a temperatura em A é 8 vezes a temperatura B. Não pode, porque a temperatura em A tem que ser uma fração, já que a temperatura em B é maior. Então lá, letra A, a gente não fez nenhuma conta. Olha que maravilha isso, pessoal. Questãozinha do ano passado, pessoal. Olha aqui, ó. Me dá o gráfico P por V. Repara, é sempre a mesma coisa, magrão. Não tem como tu errar. Olha aqui, ó. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna. Olha para o meu gráfico da esquerda. Eu vou partir do ponto I. Eu vou chegar no ponto F. Ambas as transformações partem de I e chegam em F. O produto pressão-volume em 1 é igual ao produto pressão-volume em F. Ou seja, a temperatura deles é a mesma. Então a variação de energia interna entre eles é a mesma, vai ser igual. Agora, o trabalho 1 vai ser maior ou menor? Repara, o trabalho 2 é o trabalho 1, que é o que está em verde, mais a área em vermelha. Então é óbvio que o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1, porque ele possui uma maior área abaixo do gráfico. Bom, se o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1, então o trabalho 1 é menor. Então eu vou ficar com a alternativa igual e menor. Isso está na letra B. Beleza, pessoal? Transformações termodinâmicas. Lembra? Isotérmica, temperatura constante. Calor igual a trabalho. Nesse caso, pressão inversamente proporcional ao volume. Pressão constante, isobárica. Lembra? Bar é o local que tu vai para aliviar as tuas pressões. Temperatura diretamente proporcional ao volume. E nesse caso eu posso usar trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Volume constante, isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Temperatura diretamente proporcional à pressão. Lembra que se o trabalho é zero, a variação de energia interna é igual ao calor recebido ou cedido pelo corpo. E adiabática ou descalorada. Por que está em vermelho? Porque é a preferida da URGS, pessoal. É a preferida. Lembra, ela não troca calor. Se ela não troca calor, pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é igual a menos trabalho. Lembra, numa expansão adiabática,
baixa temperatura, baixa pressão, baixa energia interna. Numa compressão adiabática, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a energia interna. Me dá um exemplo de compressão adiabática. Caiu na PUC. O meteoro, quando ele está a alta velocidade, por que ele pega fogo? Ah, por conta do atrito. Não, erroneamente dizem que é por conta do atrito. É porque ocorre uma compressão adiabática. Com isso aumenta a temperatura. E o gás em volta dele vira plasma e ele pega fogo. Olha que legal. Me dá um exemplo de expansão adiabática, te dou, o teu desodorante. Ah, eu não uso, então tu é porco. Olha aqui. O desodorante, quando tu bota o desodorante, ele sai geladinho. Por quê? Porque o gás, ele precisa se expandir. Então ele gasta energia interna para se expandir. Gastando a energia interna dele diminui. Diminuindo a energia interna, diminui a temperatura. Porque isso é um processo muito rápido. Muito rápido é uma dica de que é adiabático. Por isso que o desodorante sai geladinho. É essa a ideia. Ele não dá tempo dele trocar calor com o meio ambiente. Como é que isso cai? Assim, ó, velho. Repara, eu não vou ficar lendo muito os enunciados, tá, pessoal? Vocês podem ler e eu vou tentar resumir para vocês. A figura 1. Quem que é constante? A temperatura ou o volume? O volume, olha para o eixo X. O eixo X é o eixo do volume. Repara que para qualquer temperatura, o volume é sempre o mesmo. Se o volume é sempre o mesmo, é isocórico. Tá lá, ó. Agora no gráfico 2, quem é constante é a temperatura. Tá? Se a temperatura é constante, é isotérmica. E se é isocórica e isotérmica, só pode ser a letra A. Essa aqui exige uma matemática um pouco mais balaqueira. Nossa, olha só. Pensa em Vou dar uma afinada aqui. Vambora. Pressão por temperatura. A inclinação da reta é sempre a mesma. Pensa em função do primeiro grau. Vamos fazer uma analogia com a matemática. Não faz mal a ninguém. Então, gráfico 1. Pressão dividido por temperatura é sempre constante. Mas PV igual a nRT. Então, pressão sobre temperatura é NR sobre V. Aqui, ó. Só que se NR sobre V é o coeficiente angular da reta, é esse ângulo θ aqui, e isso é sempre constante, então V tem que ser constante, porque N é constante e R é constante. Então, NR sobre V tem que ser constante. E para NR sobre V ser constante, o volume tem que ser constante. E se o volume é constante, a primeira transformação é isocórica. Faz o mesmo pensamento na segunda, velho. Repara, V sobre T é a inclinação dessa outra reta aqui, ó. Que eu vou chamar de alfa. Essa inclinação. Então, esse valor aqui, ó. Na matemática, tu não faria o tamanho do y sobre o tamanho do x? Pois é, aqui tu vai fazer o tamanho do v sobre o tamanho do p. Sobre o tamanho do t, desculpa. Então, v sobre t é igual a nr sobre p. Eu tiro isso de Clapeyron. Só que se isso é constante, então p tem que ser constante. E se p tem que ser constante, isso tem que ser uma isobárica. E se é isocórica e isobárica, então tá lá na letra D, isocórica e isobárica. Maravilha, pessoal? Olha que maravilha! A transformação termodinâmica que é submetido o gás contido no recipiente da figura abaixo, quando o êmbolo é rapidamente. Acabou. Lembra, a dica que eu te dei, falou que é rápido, é adiabático, não pensa. PEN, letra A, acabou o problema. Ah, mas é só isso? É só isso, velho. Olha que barbada. Ele me dá aqui algumas transformações que sofrem um gás ideal, menos trabalho igual a variação de energia interna, calor igual a zero, gostei. Adiabático. Repara, adiabático e aumentou a energia interna, aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, então é uma compressão. Compressão de que tipo? Adiabática, porque não troca calor, o calor é igual a zero. Então é uma compressão. E se a energia interna diminui? Aí seria uma expansão. Olha lá. A função do compressor de uma geladeira é de aumentar a pressão sobre o gás freon contido na tubulação. Devido à rapidez com que ocorre a compressão, adiabático, a temperatura e a pressão do gás se elevam. Como não há troca de calor, o trabalho realizado pelo compressor é igual à variação de energia interna. Então tá lá a letra A. Considere um processo adiabático no qual o volume de um gás ideal é reduzido a 1/5. O que aconteceu? Processo adiabático. Não troca calor. Volume reduziu, compressão. A energia interna do gás diminui. Será que é verdadeiro ou é falso? Bom, se o processo foi adiabático
e o volume do gás reduziu, o que vai acontecer? Compressão adiabática, a temperatura aumenta. Então a energia do gás não pode diminuir. A segunda, aplica PVT Povotó, fica reduzida a 1/5, não 5 vezes. A pressão e a temperatura do gás aumentam, verdadeiro. O trabalho realizado sobre o gás é igual ao calor trocado com o meio externo. Calor trocado com o quê? O processo é adiabático, não tem calor trocado. A densidade do gás permanece constante, falso, o volume diminuiu. Densidade é massa sobre volume, o volume diminuiu, a densidade aumentou. Então realmente é a letra C. Qual das afirmações não está correta? Diferença de temperatura é a condição para a transferência de energia. Verdadeiro. Terceiro, quarto slide que eu mostrei para vocês. Geralmente materiais adequados para manter elevada a temperatura de um corpo são próprios para mantê-la baixa. Verdadeiro. Num sistema termodinâmico que sofre uma transformação adiabática, a temperatura se mantém constante. Falso. Se a transformação é adiabática e ocorreu uma compressão, a temperatura aumenta. Se ocorreu uma expansão, a temperatura diminui. Então a temperatura não se mantém constante. A temperatura absoluta de um gás ideal é proporcional à energia cinética média associada ao movimento. Verdadeiro. Lembra que ele quer a falsa. Quando é mantida constante a temperatura do gás ideal contido em um recipiente hermeticamente fechado, o produto de sua pressão por volume é constante. PV igual a nRT. Se T é constante, então P vezes V é constante. Verdadeiro. Então realmente letra C, Canadá. Segunda lei da termodinâmica, lembra? Tu vai dar calor para uma máquina, parte desse calor vira trabalho e parte é rejeitada pela fonte fria. Nenhuma máquina opera a 100% de sua eficiência. Primeira afirmação, é possível aumentar a temperatura de um gás sem que necessariamente ele entre em contato com uma fonte de calor. Sim, basta com que eu faça o quê? Uma compressão adiabática. Eu não troco calor e comprimo, aumento a temperatura. Então a primeira é verdadeira. Aumentando a energia cinética média das moléculas de um gás, aumenta a sua temperatura. Verdadeiro. Numa máquina térmica, o calor cedido a um gás pode apenas em parte ser usado para realizar trabalho. Sim, a outra parte se perde para a fonte fria. 1, 2 e 3. Gabarito, Equador. Como é que eu calculo o rendimento de uma máquina? Lembra que o rendimento é o calor, é o trabalho sobre o calor da fonte quente. Ou 1 menos o calor rejeitado sobre o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Tanto faz. Então como é que isso cai? Uma máquina térmica ideal opera recebendo 450 joules da fonte de calor e liberando 300 no ambiente. Bom, então eu já sei que o trabalho é 150, né? Que é o que falta para os 450. Guarda essa informação. Uma segunda máquina térmica opera recebendo 600. Se ela recebe 600 e libera 450, o trabalho também é 150, que é o que falta para os 600. Se dividirmos o rendimento da segunda pelo rendimento da primeira, quanto que a gente vai obter? Tá lá, ó. Calor, trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. O trabalho da primeira, 150 joules. Então o rendimento da primeira vai ser 150 sobre o calor da fonte quente, 450. Isso dá 1/3. Qual que é o trabalho da segunda? Calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Os mesmos 150. Então lembra que o rendimento dela vai ser o calor, 150, sobre o calor da fonte quente, que nesse caso agora da segunda é 600. 150 por 600 é 1/4. 1/4 dividido por 1/3, 3/4 ou 0,75, letra D, Dinamarca. Máquina de Carnot, o que tem que lembrar da máquina de Carnot? Uma máquina ideal, uma máquina que não existe. E o Carnot idealizou essa máquina através de 2 expansões, uma isotérmica e uma adiabática, e 2 compressões, uma isotérmica e uma adiabática. Então tu vai lembrar que ela é a máquina que teria o rendimento máximo possível. Carnot também descobriu que o quociente entre o calor da fonte fria e o calor da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte fria e à temperatura da fonte quente. Temperatura sempre em Kelvin, lembra disso? Já comentei 200 mil vezes. Então, para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, em vez de fazer 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, tu pode fazer 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Como é que isso cai? Tá lá, ó. Ele me deu a temperatura, 250 kelvins e 500 kelvin. Então, temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. E falou que as máquinas têm que ter o rendimento ideal, rendimento de Carnot, igual a 50%. Ele me dá 3 máquinas para eu ver quais que eu posso construir, sendo que todas vão absorver o mesmo calor. 20,
quilojoules. Então basta eu calcular o rendimento. Se a máquina tiver um rendimento superior ao de Carnot, ela não pode ser construída, porque lembra que o rendimento de Carnot é o rendimento ideal. Nenhuma máquina supera o rendimento de Carnot. Então vamos calcular. O rendimento da máquina 1, calor da máquina 1, tá aqui, ó, 20 joules, sobre o calor da fonte quente, 20 kJ, tá no enunciado. 20 por 20 é 1. Porra, 1 é 100%, nenhuma máquina opera 100%. Então a primeira eu não posso construir. Vamos para a segunda. A segunda tá aqui, ó. Trabalho, 12 kJ. Calor da fonte quente, é o mesmo para todos, 20. 12 por 20, 0,6. 0,6 é maior do que 50%. Ou seja, o rendimento da máquina 2 é maior do que o rendimento de Carnot. Se é maior, também não posso construir a máquina 2. Pô, então por exclusão eu posso construir a 3, né? Nem precisar ter calculado. Com isso tu vai poupar tempo na hora do vestibular. Mas vamos calcular. Rendimento da máquina 3. Trabalho da máquina 3, 8 kJ. Calor da fonte quente, é o mesmo para todos, 20 kJ. 8 por 20, 0,4. 40% é menor do que 50%? Sim. Então eu posso construir a máquina 3. Então a máquina 1 não pode, a máquina 2 não pode, portanto só pode a máquina 3, o gabarito é letra C, Canadá. Mais um. Uma máquina térmica representada na figura abaixo opera na sua máxima eficiência, extraindo o calor de um reservatório em uma temperatura TQ, temperatura da fonte quente, 527 graus Celsius, e liberando temperatura da fonte fria, 327 graus Celsius. Para realizar um trabalho de 600, qual que deve ser o calor absorvido? Beleza, pessoal? Calor da fonte quente, 527. Calor da fonte fria, 327. Qual o trabalho para realizar um trabalho de 600, qual o calor da fonte quente? Bom, basta eu calcular o rendimento, porque eu sei que rendimento é calor sobre trabalho sobre calor da fonte quente. Calculando o rendimento de Carnot, porque ele me deu as temperaturas, passa para Kelvin. Tu vai chegar aqui o rendimento, pessoal, é 1/4. Então acabou, né? O rendimento, tu pode calcular fazendo trabalho sobre o calor da fonte quente. Então 1/4 é o trabalho, 600 sobre o calor da fonte quente. Qual que deve ser o calor da fonte quente para que eu realize 600 joules de calor? Qual que deve ser o calor da fonte quente para que eu realize 600 joules de trabalho? Só multiplicar cruzado. 2.400 joules. Para finalizar, exercício do IME, para fechar com chave de ouro. Ele me dá 3 afirmações e eu tenho que ver quais que são verdadeiras. Esse exercício aqui, pessoal, é muito bonito, olha só. E é muito difícil, então presta bem atenção. As temperaturas das fontes forem 27 e 427, a máquina térmica poderá apresentar um rendimento de 40. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o rendimento de Carnot. Se o rendimento de Carnot for inferior a 40%, a afirmação 1 é falsa. Se for maior do que 40%, é verdadeiro. Então pronto. Qual que é o rendimento de Carnot? 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Em Kelvin. Então o rendimento de Carnot, fazendo as contas, são 4/7. 4/7 é 0,57, que é 57%. 57% é maior do que 40%? É. Então eu posso construir uma máquina com aquelas temperaturas que tenha rendimento de 40, porque o rendimento ideal seria 57. Então qualquer rendimento abaixo é aceitável. Então a primeira é verdadeira. Segundo, se o rendimento da máquina for de 40% do rendimento ideal, ou seja, o rendimento da minha máquina tem que ser 40% do rendimento de Carnot, para temperaturas iguais a tanto e tanto, e o calor rejeitado for 0,8, então o trabalho será 1,8. Bom, o que ele me deu? Ele me deu que o rendimento tem que ser 40% do rendimento de Carnot. A temperatura da fonte fria tem que ser 27 graus Celsius. A temperatura da fonte quente tem que ser 327 graus Celsius. Se o calor da fonte fria, o calor rejeitado, for 0,8 kJ, então o trabalho vai ser 1,8? Eu vou calcular. O rendimento de Carnot, como é que a gente calcula? 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Sempre a mesma coisa, pessoal. Então tu vai achar que o rendimento de Carnot é 50%. Então o rendimento da minha máquina é 40% dele. Ou seja, o rendimento da minha máquina é 20%. E aí tu pensa, rendimento é o quê? Rendimento é trabalho sob calor da fonte quente. Ou seja, eu posso dizer que o trabalho é o rendimento vezes o calor da fonte quente. E olha que bonito aqui, para a gente não precisar fazer cálculo, o que eu pensei para resolver essa questão. Qual que é o rendimento? 20%. Se o trabalho é 20% do calor da fonte quente, significa que eu aproveito 20% do calor da fonte quente. Se eu aproveito 20%, eu rejeito quanto? 80%, né? Então, se o trabalho é 20% do calor da fonte quente, o calor rejeitado é 80% do calor da fonte quente. Porque é o calor que eu rejeito.
Só que o calor da fonte fria eu tenho. O calor da fonte fria é 0,8 vezes 10 ao cubo. Por quê? Porque é kJ. Isso tem que ser 80% do calor da fonte quente. Acabou. O calor da fonte quente é 1 kJ. Se eu tenho o calor da fonte quente e eu tenho o calor da fonte fria, eu calculo o trabalho. Basta fazer a diferença entre eles. Então o trabalho vai ser 0,2 kJ e não 1,8. Então repara qual foi a ideia para matar a questão aqui. Trabalho 20% do calor da fonte quente, ou seja, eu aproveito 20%. Se eu aproveito 20%, é porque eu rejeito 80%. Isso aqui vai fazer com que tu poupe muita conta. Então a segunda é falsa. Para finalizar, se a temperatura de uma das fontes for 727 e a razão entre o calor rejeitado e o calor recebido for 0,4, a outra fonte apresentará uma temperatura de menos 23 graus Celsius, no caso do rendimento da máquina ser de 80% do rendimento ideal. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho a temperatura da fonte quente, eu sei que o calor rejeitado, que é o calor da fonte fria, sobre o calor da fonte quente é 0,4, eu tenho o calor da fonte fria e eu tenho que ver se o rendimento da minha máquina vai ser 80% do rendimento de Carnot. Primeira coisa, eu vou calcular o rendimento de Carnot. 1 menos temperatura da fonte fria, 75%. Tá aqui, ó. Tá aqui o cálculo para vocês. Quanto que é 85%, 80% de 75%? 60%. Então, se a minha máquina, que está aqui, ó, o calor da fonte fria, o calor da fonte quente, se ela apresentar rendimento de 60%, que é 80% do rendimento de Carnot, a afirmativa está correta. Então pensa comigo, mesma coisa. Se o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente é 0,4, então o calor da fonte fria é 0,4 calor da fonte quente. Ou seja, o calor da fonte fria é 40% do calor da fonte quente. Isso está dizendo o quê? O calor da fonte fria é o calor rejeitado. Eu rejeito 40%. Se eu rejeito 40%, eu aproveito quanto? 60%. Então eu posso dizer que o trabalho é 60% do calor da fonte quente. Só que se o trabalho é 60% do calor da fonte quente, e eu passar o calor da fonte quente dividindo, eu tenho que o trabalho sobre o calor da fonte quente é 60%. Só que quem que é trabalho sobre o calor da fonte quente? Rendimento. Então pronto, o rendimento é 60%. Ou seja, o rendimento é 80% do rendimento de Carnot. Questão bonita, né, pessoal? Questão difícil. É IME, né? Instituto Militar de Engenharia. Mas isso aqui é pra gente fechar com chave de ouro. Então é verdadeiro. Portanto, a primeira é verdadeira. A segunda é falsa. O trabalho realizado seria de 0,2 kJ. E a terceira é verdadeira. Portanto, a gente fica com gabarito, letra D, Dinamarca. Nossas redes sociais, para quem quiser mais informações sobre os nossos cursos. E é isso, pessoal. Espero que vocês façam uma boa prova. Podem contar sempre com a gente. E até a próxima.